Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha, mais uma vez acontece uma dessas coisas impressionantes, né? Um alemão, 29 anos, foi preso em flagrante após furar uma blitz e atropelar 6 pessoas. Uma delas veio a falecer, 2 estão em estado grave. Elas estavam num ponto de ônibus ontem à noite no Recreio. O que aconteceu? Policiais contaram que ele estava bêbado e não conseguiu nem prestar depoimento durante a madrugada. O camarada bêbado, dirigindo um carro em alta velocidade, fura uma blitz, avança sobre as pessoas, estavam num ponto de ônibus. Quem é que tá no ponto de ônibus? 11h30 da noite, minha gente. Uma série de trabalhadores saindo do seu ganha-pão, tarde da noite, indo para uma viagem complicada, difícil até chegar em casa. Então, num ponto de ônibus, de repente vem um maluco, 29 anos, bêbado, e acaba atingindo as pessoas. Uma delas veio a ser uma vítima fatal imediatamente, outras estão em estado grave. Eu quero ver a sua opinião e a sua participação sobre esse assunto aqui no nosso Debate 93. Tem gente que estava lá, tem gente que viu, tem gente que estava no ônibus, gente que estava perto, gente que acompanhou essa história. Eu quero ver a sua participação com a gente aqui pelo nosso WhatsApp e também pelo nosso Facebook da 93 FM. A Bíblia traz diversas orientações e ordenanças. Orientações e ordenanças a respeito da bebida. Você as conhece? Você conhece as orientações e as ordenanças da Bíblia sobre esse assunto? Muitos acreditam que tem controle, que bebem socialmente, mas vai explicar isso para a família. Vai lá, vai explicar isso para a família das pessoas vítimas lá e tantas outras vítimas no Brasil inteiro e no mundo todo. Vai explicar. Para alguns o álcool é assim: ou ele te controla ou ele te controla. Quero saber a sua opinião sobre esse assunto no Debate 93 de hoje. Uma australiana fez de tudo para ter sempre o corpo perfeito. Contudo, após a terceira gestação, ela percebeu que essa obsessão seria um péssimo exemplo para sua filha e agora está produzindo um documentário sobre o tema. Pesquisas indicam que 91% das mulheres odeiam seus corpos. Eu achei essa expressão muito forte. Eu acho que estão insatisfeitas, seria mais adequado. Mas é o que a pesquisa diz, minha gente. Odeiam seus corpos e gostariam de fazer mudanças. Como você, homem ou mulher, lida com a sua aparência, hein? Na sua opinião, são os referenciais e os possíveis ídolos deste tempo que fazem com que as pessoas não se aceitem como são? A Bíblia diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. O que fazer para resgatar o amor próprio, como ensina as Escrituras? E aí, meu irmão? E aí, minha querida irmã? Ouvinte contando: JR, eu sou evangelista e amo a obra do Senhor. Por várias vezes Deus falou comigo que me quer exclusivamente direcionado para a sua obra. Só que a minha esposa não aceita. Ela diz que não quer viver dependendo da oferta dos irmãos, que ela chama de sacolinha. Então a mulher dele, minha gente, diz assim: ó, eu não quero viver de sacolinha não, hein? Ouvinte conta: JR, eu ganho bem, choro constantemente por não conseguir obedecer ao chamado de Deus por causa da minha família. O que fazer quando o nosso cônjuge não entende o chamado de Deus para nós? Nessa situação, quem deve vir primeiro, Deus ou a família? Pergunta o nosso querido ouvinte. Quando um familiar não entende o nosso chamado, é porque o chamado pode não ser de Deus, hein? Se a família não entende, isso quer dizer o quê? Que o chamado não é de Deus, que a hora não é essa, que o tempo não é esse, que tem que amadurecer um pouco mais. E aí?
Que pensa você, meu querido ouvinte? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, você pode falar com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, é o 96803-8319, 96803-8319. Também aqui no Facebook da 93 FM, sua participação muito importante aqui já ali no post, com a foto dos nossos amados debatedores. Tá no telefone, quer ligar? 2461-0093, 2461-0093. Prefere mandar por e-mail? Então é debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Todo mundo ligado aqui na 93, benção puríssima. Tamo junto, vamos pra frente, minha gente. Meu querido apóstolo Alexandre Macedo, da Primeira Igreja Batista de Inhaúma, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93. Esse drama do nosso querido ouvinte evangelista, que lida com dificuldade, com a resistência da sua esposa, para que ele possa assumir, na perspectiva dele, integralmente esse ministério. Como é que o senhor entende isso, querido apóstolo? Bom dia. Bom dia, JR, debatedores, nossos ouvintes. Na verdade, eu comecei puxando a brasa para o meu lado. Eu comecei avaliando como homem, né? E ministerialmente falando, envolvido no ministério. Mas depois a gente vai trabalhando e vai pensando o seguinte: que motivos essa mulher também tem por trás dessa colocação aqui para se negar a estar no ministério? A quantidade de frustrações, a quantidade de vezes de palavras. Nós que vivemos no ministério sabemos que é bênção, mas há momentos que a família sofre. E a gente não sabe o grau aí, talvez, de sofrimento, do quanto essa mulher já viu esse homem sofrer e se travou por conta disso. Agora, é óbvio que com paciência, e à luz da palavra nós sabemos disso, né, ele vai trabalhando e a santificação vai trabalhando no coração da esposa, fazendo entender que o chamado dele é maior do que qualquer coisa. Agora, pensei, e coloco aqui a minha palavra, no olhar dela. O que faz ela impedir isso? Ou seja, o que ela carrega dentro dela que a faz crer que abraçar o ministério será uma causa dolorosa? Pastora Raquel Miranda, nossa menina da mesa de hoje, que é a secretária da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, na seção fluminense, portanto tem contato com pastores, tem contato com futuros pastores, talvez até com ex-pastores. Nessa perspectiva do chamado ministerial, da crise familiar, é alguma coisa comum, pastora? Muito comum. É? Bom dia, gente. Bom dia. É muito comum, JR, mas a gente precisa também chegar a uma maturidade de entender que Deus não vai nos chamar para alguma coisa que Ele não vai prover todos os meios para que aquilo aconteça. Então, Deus quer o irmão totalmente separado para a obra. Será que Deus não é capaz de mover todas as coisas para que num determinado tempo tudo isso aconteça de forma tranquila? Deus vai fazer. Eu também conheço pessoas, e aí vou dizer, eu conheço pessoas onde a esposa dizia assim: eu preferi que você fosse bandido a pastor. E Deus deu um jeito nisso também. Meu Deus. E hoje ela está casada com um bandido. Meu Deus. Foi isso que ela pediu. Mas o pastor virou? Não. Esse que ia ser pastor? O pastor virou o que ele tinha que virar. E a esposa procurou estar como um bandido. Meu Deus. Então, assim, Deus, ele faz a palavra dele se cumprir. Se é isso que Deus tem para a vida dele, Deus vai prover meios. E ninguém sente falta de nada quando está direcionado, obedecendo. O melhor lugar para estar é estar onde Deus mandou estar. Agora, você não pode romper todas as coisas, jogar tudo pro alto. Deus chamou. É entender a voz de Deus e trabalhar para que aquilo aconteça. Pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Essa é uma luta, pastor, que não só um evangelista, né, no caso dele, que o objetivo dele, o que ele está entendendo como chamado de Deus para a obra dele, que ele abandone o trabalho dele, né? E passe aqui na perspectiva da esposa dele a viver da oferta dos irmãos, e ela ainda de forma pejorativa chama essa oferta de sacolinha. Bom dia, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos colegas debatedores e bom dia ao povo de Deus aí ligado na 93. JR, a realidade que esse evangelista está vivendo foi a realidade que eu vivi há algum tempo atrás. Você sabe que eu era diretor jurídico de uma empresa, tinha um ótimo salário, mas Deus me chamou para assumir a responsabilidade com uma igreja. A minha esposa disse: eu não quero você como pastor,
Eu não quero. Mas, JR, quando Deus chama, a gente precisa entender que, em primeiro lugar, Deus separa. Segundo, Ele chama. Terceiro, Ele prepara. Quarto, Ele envia. E quinto, Ele assiste. Eu entendo perfeitamente que quando um casal se casa, eles se comprometem um com o outro. Na verdade, antes de eles serem um, eles são dois. Deus respeita muito a individualidade. E, ademais, uma das características da chamada de Deus na vida de um homem é a chamada pessoal. Deus chama o homem, não chamou a mulher. Mas a mulher, como estão sob missão, vamos dizer assim, a mulher submissa nesse sentido, está sob a missão, ela acaba Deus trabalhando o coração dela para que ela aceite isso. Quando a mulher não aceita esse chamado, nós temos um exemplo muito claro lá na Bíblia, né, no caso de Zípora, as consequências são sempre desastrosas. Mas no meu caso, eu posso ser um exemplo possivelmente prático para esse irmão, de que eu abri mão de 23 anos de empresa, eu larguei absolutamente a minha atividade como diretor jurídico, com um excelente salário, para ser pastor de uma igreja pequena, começando, com muita dificuldade, mas como eu creio no que Deus faz, quando Deus chama, Deus assiste, e Deus nos assistiu. A minha esposa, no dia da minha posse, não esboçou nenhuma reação, e eu estou lá há 20 anos servindo ao Senhor. Glória a Deus. Amém. O pastor Márcio Cirico, da Igreja Presbiteriana na Praça da Bandeira, em São João. Pastor, muito bom dia. Uma de nossas ouvintes no Facebook, ela conta: JR, já passei por muitos momentos tristes por causa desse negócio de chamado. Houve até o tempo de faltar o alimento com 3 filhos pequenos, mas estamos de pé. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes. A perspectiva da mulher é diferente, óbvio que é diferente, né? Mas ela traz aqui tanto a ouvinte, a esposa do ouvinte que nos escreveu, mandou e-mail, como essa ouvinte, traz esse olhar do sustento como alguma coisa fundamental e que produz para a mulher uma insegurança e uma ansiedade grande. JR, debatedores, ouvintes da 93, a paz de Cristo. Este assunto, ele traz diversas discussões, né, que não dá pra gente esgotá-lo aqui, mas tem coisas que são importantes a serem ditas, né? É óbvio, para um pastor é muito valioso, e não só para o pastor, mas para a comunidade, ver o pastor e a sua família trabalhando na igreja pela causa do Senhor. E isso requer disponibilidade, atenção de todos os familiares. Isso é muito bom, mas a despeito de toda essa necessidade, também há as questões estressantes, como a questão financeira, né, que foi colocada aí. A questão financeira não só estressa a vida pastoral, mas também todo o povo brasileiro hoje, né, em especial. O irmão falou agora há pouco aqui, o irmão Paulo, pastor Paulo. Eu tive uma experiência bem parecida com a do irmão, né? Eu tinha meu próprio negócio, e aí depois de me formado, antes de ser ordenado, pensei que poderia conciliar, né, o meu próprio negócio e o ministério pastoral. Deus me tirou do negócio. Eu fui realmente expulso do meu negócio. E aí me tornei funcionário público estadual. Falei, vou conciliar funcionalismo público estadual com o ministério pastoral. Não consegui. E aí tive que deixar o funcionalismo público estadual. Ainda bem, o funcionalismo público estadual, e passei apenas o ministério pastoral. Foi um sofrimento financeiro. Mas nós oramos, Deus abriu porta, e hoje minha esposa trabalha, né, e nos ajuda na questão financeira. Claro, esse estresse, não só emocional, mas financeiro, compromete, e não vamos, né, negar isso, que é difícil mesmo para a esposa que está dentro de casa isso. Ouvinte, né? Contando aqui pelo nosso WhatsApp, aliás, ouvinte pelo 968038319, você pode encaminhar aqui o seu testemunho sobre o debate 93, a importância dele na sua vida, você mandando aqui sua mensagem de áudio, grava, manda com a tua voz, diz aqui de onde você é, seu nome, 968038319, e pelo mesmo número você manda o seu depoimento aqui, sua opinião sobre o debate de hoje, sempre aqui em mensagem de texto, tá bom? Quando aceitei a Cristo, conta um ouvinte, e meu esposo, eu e meu esposo, o esposo retornou para os caminhos do Senhor. Ele era um homem muito dedicado às coisas da igreja, eu não aceitava estar direto na igreja, pois eu fui criada em outra religião e não entendia isso, e por isso eu espraguejava
entendeu? Eu jogava praga mesmo, a ponto de pedir que um ônibus passasse por cima dele. Ô, gente, pelo amor de Deus, hein? O marido, tem mais coisa ônibus, por trás disso, né? Jesus toma conta. E hoje, JR, ele é um pastor e eu sou uma missionária. Somos muito felizes, graças a Deus, ouvinte, que Deus não ouviu a sua palavra. Uma praga dela não pega. Pelo amor de Deus, mas que tem que ter serenidade, tem que ter, né? Pedir hein? O que vocês acham? Eu acho que já havia mais coisas do que apenas o chamado dele interferindo. E creio que ela se converteu realmente. Graças tanto a Deus quanto ao casamento, né? Porque não é normal, só pelo chamado, desejar a morte do homem dessa maneira ainda, essa brutalidade toda. Né? Mas graças a Deus é que o final da história aí. E aí vem um lembrete, não importa como começamos, né? Como terminamos é que faz toda a diferença, né? Porque agora ela é missionária fazendo a obra ao lado dele. Ser esposa de pastor é um desafio, irmãos. Isso é uma grande verdade, né? Eu, quando me casei, eu não era pastor. E aí, no meio do caminho, digo para a esposa, eu sou vocacionado, né? Hoje nós somos casados há 29 anos. E eu sou vocacionado e o Senhor me chamou e eu vou ser pastor, né? Já imaginou, né? Você chegar com a notícia dessa, né? Para a futura esposa, né? A esposa, né? Que ela será a futura esposa de pastor, quando ela vai perder o seu nome, que ela já não tem mais nome, ela se torna mulher sem nome, ela se torna aquela que tem que ser líder, aquela que tem que fazer alguma coisa, aquela que tem que tocar piano, aquela que tem que dirigir a sociedade feminina, né? Já imaginou? Né? Então, diversos estresses, né, acontecem nessa situação. E será que todas estão preparadas? Vou perguntar uma coisa aos irmãos aqui do ponto de vista do chamado ministerial agora, né? É o outro lado dessa mesma história. O que fazer quando o nosso cônjuge não entende o chamado de Deus para a nossa vida? É um processo de convencimento, pelo que eu entendi aqui, altamente espiritual. O pastor Paulo trouxe essa sua experiência, né? A esposa não queria, mas depois de um tempo ela aceitou, já estão há tantos anos envolvidos com a igreja, fruto da ação de Deus na vida dela, não fruto de um convencimento, de uma persuasão humana. Correto, pastor Paulo? Exatamente. Agora, algumas pessoas entendem que em períodos de crise aumenta o número das pessoas que se sentem vocacionadas. E eu pergunto aos irmãos o seguinte: como é que se estabelece um critério para que o ouvinte que está acompanhando saiba com certeza, eu tenho um chamado de Deus para qualquer área de entrega total, né? Ou é o pastorado, ou é o missionário, ou o evangelista, não é o parcial, tá certo? Aqui é a perspectiva do integral, que tem que largar tudo, ou até aquele caso seguinte: olha, não dei certo em nada, sinal de vou tentar isso aí. Não é isso? Então eu quero ouvir os queridos irmãos com a transparência e o amor que é necessário para trazer essa perspectiva. Eu sou muito prática, JR. Eu sou muito prática para desenrolar isso aí. Deus não é Deus de confusão, isso é ponto. Quando Deus chama, é o que eu te falei, é o que eu falei no início, ele vai organizar todas as coisas, mesmo em meio à crise, para confirmar tudo isso. Deus trabalha no meio do caos para que a coisa... Agora, realmente tem gente que pensa em viver de sacolinha. E nós não vivemos de sacolinha, nós não somos sustentados pela igreja, nós somos sustentados pelo Senhor. Até porque a nossa função, o que a gente faz, dinheiro nenhum paga. Não paga, dinheiro nenhum vai pagar. Se você for colocar na ponta do lápis, qualquer profissão, você vai, né? Tempo de curso, tempo de estudo e por aí vai. Nossa função, dinheiro nenhum vai pagar. Então, quem nos sustenta é o Senhor. E a gente vai ver pessoas que ganham, financeiramente falando, no exercício do ministério, salários baixos, mas que são prósperos, que são totalmente tranquilos com a sua vida, saudável. Eu queria pontuar simplesmente uma coisa. Tudo vai também de acordo com o que você está colocando para o seu cônjuge, o que é ministério. Eu não sou esposa de pastor ainda, porque meu esposo está em processo. Sou a pastora, meu esposo não é sem nome, ele tem nome, Elias. Mas, como é que você mostra o teu ministério para o seu cônjuge?
né? Aí você pega, joga, irresponsável que é, bota a mulher do lado, fala assim, nós vamos viver de sacolinha, vamos pregar ali, pregar aqui, pregar do itinerante, por aí vai. Como saber se é chamado ou não? Deus Jota, aí entra a questão bíblica, né? Se esse irmão, inclusive, assim desejar, eu posso caminhar para ele 2 lições que eu escrevi sobre esse assunto na Escola Bíblica Dominical, onde eu trato quando Deus chama, como Deus chama, qual é a convicção desse chamado, porque se a pessoa tiver convicção de Deus nesse chamado, Deus provê tudo, Deus provê tudo, não tem a menor dúvida, porque quando eu recebi um chamado para ser vice-presidente de uma igreja, a minha esposa disse para mim assim, eu não vou para lá. Aí eu peguei a minha carta, mas olha, eu não quero ir para lá. Eu respeitei isso, respeitei. E eu, quando me dirigi à igreja, eu me apresentei, então o tesoureiro da igreja chegou e disse assim, olha, pastor, mas aonde vai a corda, vai a caçamba. Aí eu disse a ele, meu irmão, só tem um detalhe aí, é que eu não sou corda nem minha esposa a caçamba. Nós somos 2 pessoas distintas, eu respeitei a individualidade dela e Deus vai tratar o coração da minha esposa. Resultado, Deus me tirou para uma outra igreja, que é hoje a que eu estou, para que a minha esposa fosse. Então Deus trabalha assim, ele me mostrou isso. Então a questão da convicção do chamado não é um impulso, tem muita gente impulsionada. Ou seja, hoje a questão de ser pastor é tão fácil que parece que pastor é igual a forno, é igual a pão de padaria, que você bota no forno e já sai logo por atacado. Não é assim. Deus chama, Deus confirma a chamada, Deus estabelece todos os caminhos para que essa pessoa vá cumprir o que ele determinou e Deus faz coisa extraordinária. Quer dizer, a minha esposa, em momento algum, ela se arrepende. Eu não tenho a mínima dúvida, JR, quando eu pedi demissão da empresa, abrindo mão de um salário alto que eu tinha como diretor jurídico, eu tomei uma decisão muito pessoal. Depois de Deus me apertar durante alguns anos. Deus vai apertando a gente, bate uma angústia, que aquilo não te satisfaz. Então, a realização de um homem não está naquilo que ele está fazendo profissional, mas naquilo que está fazendo para Deus. A minha realização se deu aí. E resultado, Deus trabalhou de uma forma tão especial que hoje eu não preciso ter prova nenhuma do chamado de Deus. Todos dizem isso. E foi assim que aconteceu. Posso dar uma palavra? Participação dos nossos ouvintes aqui, pode sim, apóstolo, dizendo o seguinte: como ouvir a voz de Deus e identificar se é um chamado ou se é um psiu? Pois é, eu ia colocar justamente isso. Vamos pegar aí um exemplo, talvez do Velho Testamento no Novo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que era um homem que tinha uma autoridade incrível aos olhos humanos. E qual foi a evidência do chamado dele? Essa paz que excede o entendimento. Porque você abre mão de tantas coisas que vai ser questionado pela sociedade. Peraí, você com um futuro brilhante, com uma carreira brilhante, as pessoas não conseguem mensurar isso. Entender também. Não entender. Mas aquela paz que está dentro de você, porque você está no centro da vontade de Deus, te sustenta mais do que qualquer pressão externa. Então, eu entendo que o chamado parte justamente dessa paz que as pessoas não conseguem compreender. E no Antigo Testamento, vamos pegar aí o próprio Moisés, que também teve toda a estrutura, e aí que Hebreus fala, né? Ele abandonou tudo porque ele estava vendo aquele que é invisível. Então, o chamado nos faz seguir debaixo de toda certeza, a despeito de toda a pressão que sofremos. Que quem é chamado sabe disso. Olha, próprio aí a gente vive isso. O próprio pastor nos colocou aqui a pressão que é externa, mas a paz interna é tão forte, é tão clara, tão cristalina, que nos sustenta. Então, a minha palavra para todos que estão ouvindo aí, como é que eu posso definir o chamado ou não? Paz. A sua paz, a convicção, é uma paz que excede entendimento? Ou seja, ninguém consegue compreender? Então, você está no caso como Moisés, no caso como Paulo, o próprio Jeremias, que viveram essa paz que a pressão externa não foi capaz de mudar. Porque tem pessoas que são chamadas, mas na primeira prova desiste. Na primeira pancada, é o caso desse ouvinte, ele já está achando que a oposição da mulher é um impedimento ao chamado dele. Então ele não está muito convicto disso. É uma das perguntas, né, pastor? Às vezes é uma delas, né, que a pessoa faz, né? Porque numa hora como essa, onde existe a possibilidade, ele não tem ainda aquela convicção, as perguntas são formuladas, né? Acho que hoje aqui está acontecendo existe a possibilidade de estar acontecendo uma série de esclarecimentos. Claro. Porque é um tempo de dúvida, é um tempo, às vezes, de gente que não tem nada que está lá,
e nós estamos aqui nos referindo a gente que vai estudar, gente que vai se preparar. Perfeito. Mas em muitos outros casos entende-se que o indivíduo já está pronto, por isso ele é ordenado, ele já está pronto. Então tem pessoas que entendem exatamente isso, ou seja, não demandam tempo de preparação. Entende-se que ele já está pronto. Não estou aqui questionando um modo ou outro, estou dizendo o seguinte: para estar num lugar você tem que ter um chamado de Deus. Essa é uma área que envolve uma série de fatores. Um pastor frustrado, ele frustra a igreja. Um pastor nervoso vai deixando as pessoas nervosas. Um pastor mal preparado, ele prepara mal as suas ovelhas. E por aí vai, como diz aquele amigo meu. Muitas vezes a própria igreja é culpada, porque pega um jovem que fala bem, que articula bem, já nomeia pastor. Perfeito. Verdade. Não é verdade? Já nomeia pastor, uma pessoa mais desenvolta. Né? E às vezes não tem um chamado. Não tem um chamado, porque ser pastor não é significar que prega bem, é todo um conjunto. Perfeito. É um arcabouço de coisas que se faz. Basicamente ele tem que ter um chamado. A questão do chamado é bem importante a gente esclarecer que o chamado, ele não é igual para todos, irmãos. Dá a impressão, né, que a forma que o Senhor me chamou, chamou os outros irmãos, né? Da mesma forma, né? E essa impressão pode ser enganosa, né? Então o meu chamado, ele é individual. E a outra questão, foi bem colocada aqui, o chamado, acontece algo primeiro comigo, lá comigo mesmo, no meu íntimo. Depois isso acontece externamente. Ou externamente são as provas, né, que vão nos levar a ter esta convicção de que isso é ou não, né? E outra coisa, a preparação. Você não se torna pastor, vou ensinar a Bíblia. Ué, cadê a preparação acadêmica? Cadê a preparação para ensinar, para lidar com pessoas, né? Eu, por exemplo, meu chamado aconteceu quando eu tinha 20 anos. Eu assumi o pastorado com 40. 20 anos depois, irmãos, eu pelejei contra esse negócio de não querer, de querer ser jogador de futebol, de querer ser policial. E aí, fui o tempo todo brigando com esse negócio. Chegou um momento que eu falei assim, o negócio é o seguinte, eu chamei, você não entendeu, não? Então não foi um psil, né? Foi um negócio bem trabalhado na minha vida. Depois, 40 anos que eu assumi. Não é porque foi por opção. Foi porque o Senhor falou assim, é isso aqui e vamos lá, né? Então o chamado, ele é individual, tem diversas coisas que acontecem, né? Não é o mesmo para todos. Como identificar de maneira clara, objetiva, o chamado de Deus na sua vida, independentemente da sua experiência pessoal, partindo como base assim, tem isso, tem que ter isso e isso, se não tiver isso e isso, cuidado, talvez, não é que a pessoa não seja chamada, pode não ser a hora, pode ser que o fruto ainda esteja verde. Como é que vocês poderiam resumir isso? Posso elencar 3 pontos apenas para a gente ser bem resumido, né, no que diz respeito a essa identificação. Primeiro, a pessoa que é chamada para fazer a obra de Deus, arde nela uma chama que nunca se apaga. Nunca. Segundo, ela se dedica ao serviço do Senhor, JR, mesmo sabendo qual será a sua vocação. Ou seja, ela faz qualquer tipo de serviço para demonstrar para si e para Deus que ela está pronta. Terceiro, existe um princípio fundamental para todos os que acreditam que tenham chamado para a função específica. Qual seja, todas as coisas contribuem, mais cedo ou mais tarde, para que lhe seja revelado o ministério específico. E ainda tem mais. Deus não vai decidir pela pessoa. No momento que a pessoa tem que decidir qual é o tempo, é como disse um amigo meu, quando é que eu devo pedir demissão? Quando é que eu devo sair? Ele falou, pastor, o dia que o senhor tomar a decisão, Deus autentica. E foi exatamente o que aconteceu. Como identificar? É obedecer, JR. O chamado, como nós ouvimos aqui, ele é pessoal. E Deus vai confirmando a nossa volta e a gente acaba se tornando redundante porque é tudo a mesma coisa. Deus vai confirmando a nossa volta, tudo aquilo que Ele vai fazer na nossa vida, seja família, a gente não precisa quebrar vínculos, brigar com ninguém, empurrar ninguém, quebrar comunhão com ninguém, é orar, obedecer e buscar estar onde Deus mandou estar. Vou colocar uma experiência pessoal. Na verdade, acredito que a maioria dos chamados ele foge pelo temor, pela sensação de incapacidade de cumprir aquilo. E a gente vê isso na Bíblia e eu acredito que os chamados que estão aqui nessa mesa podem colocar isso, pelo menos que eu vi até agora. Eu não me sentia capaz, era um peso, era uma decisão. Então, esse medo, esse temor de não corresponder à expectativa é um sinal.
porque isso te leva para dependência. E o segundo, no meu entendimento, a paz que excede o entendimento, quando você decide buscar. E o terceiro, e aí para mim pessoalmente, é o quanto esse chamado vai significar de bênção na vida de outras pessoas. Ou seja, quando você começa a sentir que Deus está te usando para aquilo, você sente-se usado na mão do Senhor. Primeiro, querer ser, convicção, é isso e eu quero. Outro, gostar de pessoas, tem que amar pessoas, e pessoas de todos os jeitos. Gostar de ensinar a Bíblia, olhar a Bíblia, eu me apaixono pela Bíblia e gosto de ensinar a Bíblia. Outra coisa, não menos importante, amar o Senhor acima de todas as coisas. Olhar quem está ensinando a Bíblia e ensinar errado, eu posso ensinar melhor porque eu gosto de ensinar a Bíblia. Sentir essa paixão, né, das coisas do Senhor e da igreja do Senhor. Eu acho que são argumentos simples e práticos, né, que a gente consegue observar. Não, tem que ser excelente a oratória. Mano, a oratória se pratica. O Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. 11h32 no Rio. Um abraço aqui pra Luciana, pro Diego, pra Sandra, pra Josiane, pra Adriele, acompanhando a gente aqui no Facebook da 93 FM. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Olá, JR. Oi. O meu nome é Ana. Oi, Ana. Eu sou evangelista da Casa da Benção, de Duque de Caxias, Jardim Gramacho. Que benção. JR, eu assisto o debate de vocês todos os dias. Legal. E o debate de vocês tem sido uma bênção. O debate de vocês tem ensinado muita gente que queira aprender, porque ele ensina, eu digo você que quem ouvir vai estar dentro da palavra exatamente, porque a palavra, ela é uma bênção na nossa vida. Ana, querida evangelista, o debate é nosso, Ana. O debate é nosso e você faz parte. Muito obrigado pelo seu carinho, louvado seja o nome do Senhor. JR, aqui quem fala é Davi de Cachoeira e Macacô. Ô, Davi. Membro da Igreja Presbiteriana de Cachoeira e Macacô. É uma alegria imensa quando eu tenho o privilégio de participar do debate, ouvindo o debate, dirigindo, trabalhando, né? Uma mensagem que edifica nossos corações. E por isso meu abraço a todos os debatedores do programa e que esse continua sendo uma escola bíblica para cada um de nós que queremos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Amém. Um abraço, que Deus abençoe vocês todos aí. Obrigado, meu querido Davi, que Deus abençoe também a sua vida, a sua casa, o povo da igreja aí. Muito obrigado a você, ouvinte, acompanhando a gente em todos esses casos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí, minha gente, um alemão, seu Karl Philipp Werner, de 29 anos, foi preso em flagrante após furar uma blitz e atropelar 6 pessoas. Uma delas veio a falecer, 2 estão em estado grave. Elas estavam num ponto de ônibus ontem à noite, no Recreio, isso por volta das 23h30. Policiais civis contaram que ele estava bêbado e não conseguiu nem prestar depoimento durante a madrugada. A Bíblia traz diversas orientações e ordenanças a respeito da bebida. Primeira pergunta que eu faço aqui aos nossos ouvintes, evidentemente, é se eles conhecem as orientações e ordenanças bíblicas, né? Porque não adianta dizer que não concorda se não conhece. Tem que conhecer o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Muitos acreditam que têm controle e que bebem socialmente. Mas vai explicar isso para a família das vítimas. Vai lá no hospital, vai lá no sepultamento e vai explicar isso aí. Não, ele só estava bebendo socialmente. Estou dizendo esse caso não. Tantos outros casos, mas são muitos os casos em que as pessoas estão dirigindo embriagadas ou estão trabalhando embriagadas e algumas delas colocando a vida de muita gente em risco. Você se lembra, recentemente, um piloto de avião estava tropeçando, trôpego. Ele foi passar pelo raio-x, né? Pelo raio-x lá, e ele não conseguia ficar em pé. Você imagina esse cara quando chega numa cabine de avião com não sei quantas pessoas dentro, o risco que ele tem para aquelas pessoas e para tantas outras. Graças a Deus ele foi impedido de pilotar. Eu espero que ele seja suspenso ou expulso, demitido, por justíssima causa.
Para alguns o álcool é assim, ou ele te controla ou ele te controla. Qual a sua opinião? Pergunta aos nossos ouvintes, inicialmente ouvindo os nossos debatedores agora. O sábio lá em Eclesiastes, ele lá no capítulo 2, o versículo 3, ele fala que ele resolveu no coração se dar ao vinho, no entanto se reger pela sabedoria e ao mesmo tempo entregar-se à loucura. Né? Na verdade, o sábio está dizendo o seguinte: com a ajuda do vinho, quero acompanhar o bom senso e decidi cair na gandaia. E aí ele resolveu fazer um monte de coisa. Quando chegar lá na frente, ele vai dizer o seguinte: olha, fiz muito errado, não tinha como fazer isso, né? Juntar o vinho com a sabedoria e a loucura, fazer o que queria e não deu certo, né? Então, o vinho, ser dado ao vinho, dá problema. Essa é a grande verdade. É uma história de Noé, que começa bem e termina de uma maneira terrível, né? Porque com tanta coisa para ele se alegrar, se alegrou com a bebida. E aí nós vemos toda uma marca de tragédia sobre sua família. E já é antigo, então, essa história da bebida e as suas tragédias na família, né? Porque Noé tinha tudo para terminar a história de uma maneira tão bonita, com a família toda salva, preservada, mas por se alegrar com a bebida forte, trouxe toda uma tragédia para sua casa, porque foi vista sua nudez. Então, a gente tem que entender, a palavra de Deus é muito sábia nisso, né? Na verdade, quer se embriagar com o Espírito Santo, porque ele nos leva a uma alegria que a bebida não pode dar. Porque a pessoa que bebe, geralmente, é para esquecer os problemas, já reparou? Não, bebe para esquecer. Na verdade, só consegue acumular mais dor de cabeça. As experiências que eu tenho com a respeito ao alcoolismo são as piores possíveis. Durante 15 anos da minha vida, foi uma tribulação dentro da minha casa até meu pai se converter. Então, eu sei exatamente o que o álcool produz na vida das pessoas, na vida das famílias. Não tem como a pessoa manter a razão e tentar se controlar, até porque está satisfazendo uma vontade da carne e a carne não se controla. Ela é incontrolável. Se nós dermos vazão à carne, ela vai querer sempre mais. Isso. E aí o excesso sempre vai acontecer. E isso aí é só uma ponta das coisas que acontecem, né? Acabou matando alguém. O que a pessoa faz estando fora do seu juízo normal, ao efeito de alguma droga, algum álcool, é lamentável. Eu tenho péssimas referências do que pode ter acontecido. JR, a questão do álcool no Brasil, e em relação especial à questão de direção e álcool, é algo terrível. E que as pessoas estão punindo mediante leis que, na verdade, essas leis não estão freando o consumo de álcool. Porque a gente ataca as consequências, mas não ataca a causa. Sim. Nós já temos quase 10 milhões de alcoólatras no Brasil. O Brasil é o 5º país do mundo em acidentes por questões de álcool. Só para você ter uma noção, a cada 36 horas morre um jovem por conta de álcool no Brasil. E, ademais, 55% dos jovens já experimentaram o álcool. Então, o que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando as consequências, porque depois que o camarada senta numa mesa de bar, não adianta você fazer essas propagandas que se faz aí, que você não pode beber, porque a maioria bebe mesmo. E, na verdade, a gente está trabalhando as consequências e vamos continuar nesse círculo vicioso, onde a gente está vendo a cada dia isso. Por quê? Porque não se trabalha a questão da educação lá na infância para esses meninos saberem o mal que faz o álcool e a droga. O álcool é uma das piores drogas do Brasil, está matando milhões de pessoas. Aí a gente prende quem está vendendo cocaína, mas não prende quem está vendendo álcool. O álcool a gente vai proibir, é impossível por conta do comércio, a gente não vai conseguir isso, pelo direito que tem a livre iniciativa de vender. Mas tem que haver um processo, e esse processo atual não está funcionando. Nós perdemos um jovem a cada 36 horas por conta do uso do álcool. Agora você imagina que o Brasil, com essas questões de direção e álcool, está matando mais gente do que talvez numa guerra em outro país. Por conta de quê? Por conta do foco que está sendo errado. Então eu acredito que as autoridades vão ficar trabalhando isso ad eternum e nós não vamos resolver, porque todos os dias está acontecendo isso. E vou falar uma coisa aqui que pode parecer uma profecia, mas não é.
Esse rapaz, esse jovem alemão que matou foram 2 vítimas, né? Pelo menos uma. Uma vítima. Uma vítima e 2 estão em estado gravíssimo. Quer dizer, você imagina que isso aí poderia impactar a sociedade? Não vai. Daqui a mais uns dias vai acontecer outro. Então a gente fica aí correndo igual cachorro correndo atrás do rabo. Nós não vamos resolver esse problema. Olha, é preciso algo muito mais sério do que uma multa, do que a prisão. Isso não está resolvendo. O ouvinte contando aqui o seguinte: olha, eu não sou alcoólatra, bebo socialmente. E ele diz: não acho passagem na Bíblia que me proíba a beber, só a embriaguez. Diz ainda, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que um pouco de vinho é bom para o estômago. Tudo que Deus criou é bom, mas tudo em excesso faz mal. É a perspectiva que o nosso ouvinte nos apresenta. Que pensam vocês e como respondem a ele? A Bíblia não é um livro para taxar todos os problemas da humanidade. Já começa por aí. Ela trabalha por inferência, ela vai apontando ali. Agora, o que acontece é o seguinte: nós estamos falando aqui de gente que não tem controle. Esse homem está escrevendo isso, talvez porque ele não seja uma das vítimas. Aliás, você falou isso no início não é verdade? Porque se ele bebendo socialmente, mas tivesse uma vítima de alguém que tivesse bebido pelo álcool, talvez a opinião mudasse. O que nós estamos falando aqui é que não há como aferir quem é um propenso alcoólatra, quem não é. Nós temos que tratar o alcoolismo como uma doença que de fato é epidêmica, porque ela ocorre livremente. E mais do que isso, nós estamos falando de alguém que vai ficar preso, mas as nossas leis são paternalistas. Não são sérias, não. Esse homem não fica preso muito tempo, não. Apóstolo, e só para complementar o seu pensamento, que eu acho fantástico, é o seguinte: as pessoas acham que só beber um pouquinho, que não tem problema algum. A questão é que eles não sabem que eles, cada um tem uma, vamos dizer assim, uma absorção desse álcool. Limite. O grau etílico de cada um é diferente. Você pode beber um dedo de álcool e ficar... Perfeito. Cheiro. O cheiro já pode te alterar. Olha aqui um ouvinte dizendo: JR, tive 2 tios que morreram há bastante tempo por causa de bebida alcoólica, mas quando bêbado por conta do vício mata outras pessoas, ele deveria ficar preso por muito tempo. Aqui no Brasil parece ser o melhor país para cometer esse crime. A punição é muito branda. Compartilha aqui o nosso ouvinte. Isso, eu queria ser bem taxativo, melhor que não beba. O profeta Oséias, lá no capítulo 4, ele não vai falar nem de muito nem de pouco. Ele vai falar o seguinte: tem 2 coisas que tiram o entendimento da pessoa. É a sensualidade e o vinho fresco. Vinho aqui, no caso, é o álcool. Diz que tira o entendimento. Bom, até que ponto, né? Ele está falando aqui de pouco ou muito. Não está falando de pouco ou muito, ele está falando que esse produto, esse instrumento aqui, tira o entendimento das pessoas. E ele vai falar o seguinte: por conta disso, o pessoal ia ficar consultando uma madeira, uma vara, procurando saber respostas. Olha só, ele está falando que tira o entendimento. Agora, como é que você vai medir o que tira entendimento, a quantidade que tira entendimento e a que não tira entendimento? Então é melhor que não arrisque. Uma pergunta não simples: arrisque. quem aqui conhece um alcoólatra que começou bebendo muito? Ninguém. Ninguém. Todo Só mundo provou, começa, né? com pequenas Como doses. as drogas. Qualquer droga. Ninguém começa. Ninguém falou, vou tomar todas. Vou tomar todas. Não vai. Então, aí a nossa explicação parte disso também, né? E há um problema grave aí, que está se agravando ainda mais, é que os jovens bebem cada vez mais cedo. Então, existem pesquisas que apontam os lugares onde as brigas e mortes acontecem com maior frequência e decorrentes de uso de álcool. Então a pessoa bebe, a pessoa briga e a pessoa mata ou morre. A sequência é exatamente essa. E quando isso acontece cada vez mais cedo, por exemplo, quantas vezes você já deve ter visto meninos e meninas, adolescentes, com garrafa PET de refrigerante comum. Só que era óbvio que o conteúdo não era do refrigerante. Ninguém fica tão alegre com refrigerante. Entendeu? Então por quê? Porque não pode andar com a garrafa, porque um maior de idade foi lá, comprou, o camarada colocou dentro e fez uso disso. E às vezes as pessoas estão acompanhando isso, estão vendo, acham normal. Falamos aqui recentemente sobre crianças cujos pais dão bebida e cigarro. Na chupeta. Você imagina o que é isso? Que crime é esse, minha gente? O cálice, como o Paulo está falando para Timóteo, tem de 2 a 3 decigramas de álcool. A lei seca, ela pune ali entre 6 decigramas.
O negócio é o seguinte, a coisa desculpa, pastor, e é para Paulo, e é de Paulo para Timóteo. Para um fim específico. Tem destinatário, né? Não é uma coisa assim para todos. De uma enfermidade. O problema hoje é querer usar a Bíblia para poder assinar irresponsabilidades. Se a pessoa quer beber, ela tem um livre-arbítrio para fazer da vida dela o que ela quiser. O negócio só vai ficar ruim quando der errado para ela. Porque não foi um parente dele que morreu e ele não matou ninguém. Jota, deixa eu te dar um outro dado. O consumo de álcool no Brasil é 40% maior que a média mundial. No Brasil? No Brasil, do que a média mundial. Já em 1965 já era alertado por uma revista que já não existe mais, chamada O Cruzeiro, sobre essa questão. E aí as coisas começaram devagarzinho. E foi dominando. Hoje o Brasil o percentual ultrapassa a média mundial em consumo de álcool. A gente vai pensando aí, a gente saindo desse aspecto bíblico, o próprio aspecto social. Essas pessoas estão internadas, todo o custo de impostos. Que essa pessoa que está falando que bebe socialmente, ela está pagando por esse tratamento. Sim. Todos nós pagamos por esse tratamento. Então, toda uma questão aí envolvida, além da tragédia pessoal, de financeira, social, de ocupação de leitos e tudo isso, né? Olha aqui, ouvinte dizendo, meu irmão já ficou em 3 centros de recuperação, saiu na semana passada e disse que não quer parar de beber. É muito triste. Ele tem muitas convulsões, eu já não sei mais o que fazer, eu não tenho nem pai, nem mãe, os filhos dele não podem ficar com ele. 3 casas de recuperação. Você imagina quanto tempo existe essa luta que essa irmã está travando sozinha, porque não tem pai, não tem mãe. Alguém se colocou na brecha para lutar contra esse assunto, mas a pessoa não quer, gente. Entendeu? É totalmente controlada. Ela se sente tão dependente, ela não consegue ver vida sem aquilo ali, JR. E é muito triste. Tem muita gente escrava. E cada vez mais cedo os jovens estão começando. E a mídia incentiva, pastor. Exatamente. Você vê, eu estava conversando com meu esposo esses dias, supermercado. O arroz custa tanto, o feijão custa tanto, cerveja. Você compra um pack e você ganha desconto no segundo. Por que não dá desconto no segundo pacote de 5 quilos de arroz? Ninguém dá. Mas para cerveja, quanto mais você comprar, mais desconto você tem. É uma boa ideia. Não Supermercados aí acompanhando a gente aí. Vamos incentivar o povo. Façam proposta sim. Propaganda também que incentiva. Todas as propagandas que existem, assim, bebida, se você beber, não dirija. Isso não faz um efeito positivo na mente. Claro porque se beber, o camarada. Por que propaganda que eu não mostra todo mundo rindo, brincando, vai pra dentro da casa de alguém ouvinte que tá contando que o irmão dele tentou matá-lo embriagado. O irmão embriagado tentou matar o nosso querido ouvinte. Gente que está experimentando essa luta, batalha muito grande sobre esse assunto, porque realmente não é fácil. Aqui um ouvinte cita Provérbios 23, alguém pode abrir aí? Provérbios 23, eu vou ler um encaminhamento aqui que o ouvinte está nos enviando, 29 a 35, abre aí para mim, por gentileza, só para a gente poder dar voz aqui ao nosso ouvinte. Provérbios 23, conforme anunciado aqui. Quero ouvir aqui a leitura bíblica para o coração dos nossos queridos ouvintes. O ouvinte diz que tem uma referência clara aqui, versículo 29 até o versículo 35. As consequências, né? Não é para isso? Quem são os ais? Olha aí, vamos lá ouvir aí, vamos ver se... Para quem são os ais? Para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa e para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Veja que ciclo vicioso, né? Terrível, violento. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua palavra sobre esse assunto. Quero deixar com você, ouvinte amado, também um texto bíblico que diz o seguinte: Efésios capítulo 5, versículo 18, diz a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor
Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 18 a 21, para a sua reflexão, para a sua edificação, querido ouvinte amado, ligado no Debate 93 de hoje. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos debatedores. Aqui quem está falando é Karina, sou de Nilópolis. Oi, Karina. O debate tem sido bênção na minha vida já há muito tempo. Em especial há 3 anos, quando eu perdi minhas filhas, que no final você pedia para quem fosse orar pelo consolo dos corações enlutados. E cada oração dessa, eu sentia Deus recebendo as minhas lágrimas. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, a vida dos diretores da rádio, dessa rádio abençoada, tá bom? Um grande abraço para vocês. Obrigado, minha querida Karina, que Deus te abençoe muito a sua vida, seu coraçãozinho. Temos orado todos os dias, já há bastante tempo, né, Karina? Corações enlutados. Hoje vamos orar mais uma vez. Deus te abençoe muito, minha irmã. J.R. Vargas, estou ouvindo o debate. Paulo de Caxias. Fala, Paulo. Que palavras sábias, meu amigo. Palavras dadas pelo Espírito Santo, vinda diretamente do coração de Deus. Glória a Deus, meu querido. Glória a Deus. Deus abençoe você. Sustente a você, meu querido Paulo. Você e toda a sua casa, irmão. De amor e paz, alegria e muito mais, ouvindo a 93. Olha aí, minha gente, 11h54 aqui no Rio de Janeiro. A australiana Tarim Brunfit, sei lá se é assim, mas vamos que vamos, né? Fez de tudo para ter sempre o corpo perfeito. Contudo, após a 3ª gestação, percebeu que essa sua obsessão seria um péssimo exemplo para a filha. E agora está produzindo um documentário sobre o assunto. Pesquisas indicam que 91% das mulheres odeiam seus corpos e gostariam de fazer mudanças. Como você lida com a sua aparência? Na sua opinião, são os referenciais e os possíveis ídolos deste tempo que fazem com que as pessoas não se aceitem como são? A Bíblia diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. O que fazer para resgatar o amor próprio, como ensina as Escrituras? Que pensam os nossos ouvintes e os nossos queridos debatedores? Muito bem, eu acho que a palavra-chave aí nesse assunto é a obsessão, né? Você querer ser um pouquinho melhor, melhorar a aparência, eu acho que cabe, né? Não só homens, não só as mulheres, mas aos homens também cabe, né, melhorar a aparência. Agora, ficar obcecado com esse negócio de melhorar a aparência o tempo todo vai causar problemas, eu não tenho dúvida. Eu gostaria de mudar algumas coisas em mim, é claro. Eu gostaria de ser um pouquinho mais alto. Eu só tenho 1,66 m, eu queria ter 1,70 m. 4 centímetros, né? Pouca coisa. Tá pedindo pouco. Tô pedindo pouco, né? Não tô pedindo muito, não. Tá tudo bem. Mas tá bem, né? Não vou ficar obcecado por 4 centímetros, né? Se mulher, um salto alto resolveria, eu penso que esse assunto deveria ser um debate só de mulheres, porque nós vemos que essa obsessão, a parte feminina é muito maior, né? O homem, na verdade, a gente trabalha, elabora melhor esses processos, inclusive... Qual a sua altura, apóstolo? 1,81. Tá vendo? Não tá reclamando. Se fosse, tá vendo? É por isso, pastor Sandro, tá vendo, pastor Sandro? Quem tá falando que não precisava discutir o assunto? Porque ele tem 1,81 m, tá vendo? As mulheres são mais presas a isso, né? E aí, meninos? As mulheres são presas a isso. Pastor Paulo. Vai, pastor. JR, olha só, eu entendo o seguinte, a Bíblia diz que nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Deus nos fez do jeito que deveríamos ser. Mas a vaidade, o endeusamento da beleza pregado pela TV, pela mídia, tem feito as pessoas verem um padrão de beleza como o ideal, aquilo que é mais importante do que a própria vida.
Então tem mulheres aí que têm um corpo bonito e estão querendo melhorar de tal forma que estão ficando aleijadas por conta disso. Então, como disse Salomão, vaidade pura. Agora, a gente não vai ser contra aquela irmã que tem lá, por exemplo, alguém tem, como é o meu caso, né? Não tenho cabelo, mas eu sempre orei ao Senhor. Não tenho. Eu oro ao Senhor assim, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, gostei dessa, gostei Essa dessa. é a oração do careca. Gostei, eu me sinto satisfeito assim, olha, por que você não faz um implante, bota uma peruca? Eu falei, não, eu deixo eu ser do jeito que eu sou, eu tô assim agora. Se eu não tive cuidado quando jovem, por que agora eu vou querer também ficar belo, se já a idade já nem permite mais isso? Então, a gente tem que se conformar, Jota. Agora, se alguém quer mudar alguma coisa, eu fiz uma cirurgia. Eu fiz uma cirurgia das pálpebras, porque elas estavam caindo sobre meus olhos. O médico achou que eu devia fazer. Eu fiz. Melhorou a minha aparência? Não. Mas melhorou a minha visão. Perfeito. Tá entendendo? Agora eu fiz. Fiquei lá uns 15 dias lá no sufoco, mas tá tudo bem. Agora eu não vejo nada contra quem quer melhorar alguma coisa. Nada. Isso não tem nada demais. Agora, há um endeusamento aí, JR, me perdoe. Há uma vaidade que tá levando a ser Deus. Parece que camarada, olha, acho que o pastor colocou, né? A questão da obsessão. É obsessão, é uma coisa terrível. Mas as dicas da Marcela, por exemplo, aí elas funcionam, né? A dica de beleza dela tá sempre aí colocando a mulher em dia. Olha, aí ouvinte dizendo, tem uma amiga que hoje está internada, portanto, fazer cirurgia plástica, além de estar com algumas doenças que resultaram exatamente dessas cirurgias. Eu passei por um momento difícil na vida alguns anos atrás, JR, em que eu acabei me anulando, resgate de amor próprio, né? Como resgatar o amor próprio? Eu acabei me anulando e chegando aos 130 quilos. Por conta disso, eu precisei passar por uma cirurgia bariátrica 2 anos atrás para resgatar a minha saúde. Mas enquanto gordinha, eu sempre fui muito bem resolvida, não tinha problemas com bullying, não. Agora, o problema é até onde, o que é boa aparência e o que é estar bonita nos padrões que a gente vê hoje, que o padrão muda toda hora. Uma época o padrão é a mulher ser magérrima, outra época a mulher tá mais musculosa do que o marido. É verdade. É quase um homem, né? Eu acho assim, o homem olha pro lado assim, vê um braço do tamanho de uma tora, meu Deus, que coisa esquisita. Então, se a gente ficar olhando esses parâmetros, e ontem a devocional que a gente fez, meu esposo e eu, né, a gente se ama porque o Senhor nos amou primeiro. A gente tem que entender que somos amados do Pai. É lógico que a gente tem que procurar ter uma vida saudável, ter saúde, né? A perda de peso para mim me trouxe saúde. Eu fui ver melhor as minhas alimentações, fui cuidar mais de mim, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu preciso me cuidar. Passando disso é paranoia. Porque o biotipo de cada um é diferente do outro. Então não vai adiantar. Eu tenho 1,5 metro, pastor. Olha Você aí. tem 1,60 m. Eu tenho 1,5 m. Vai sair com a autoestima lá em cima, pastor Márcio. Resolve com salto alto, né? Resolvo com salto alto. Tá tudo tranquilo. Olha, o ouvinte nossa dizendo, JR, eu sou baixinha, eu tenho 1,66 m aí. Não é tão baixa assim, né, pastor? Tem gente menor, irmão. Fala aí, gigante. Olha aí, hein? Ela dizendo aqui, sou fofinho, me aceito do jeito que eu sou. Meu marido me ama. Somos felizes, conta aqui a nossa ouvinte. Eu assisti uma entrevista recentemente do Ronaldo Fenômeno, onde ele estava explicando a razão daquele penteado dele numa das copas aí, que ele saiu com o penteado do Cebolinha. Cascão, né? Cascão. E aquilo repercutiu, um monte de gente pela rua com aquele mesmo penteado. E ele fez o penteado para esconder, porque todo mundo só falava da dificuldade dele na perna, do joelho, que ele operou, se ele estava bom, se ele não estava bom, se ele estava recuperado, se ele não estava. Então, para tirar a atenção, para mudar o assunto, ele botou o penteado. E aí um monte de gente fez o penteado por conta dele. Quantos meninos já fizeram o penteado igual o do Neymar, acreditando que se fizer o penteado, joga bem. Entendeu? Quer dizer, se fizer o penteado, joga. Existe uma coisa na nossa infância, independente da nossa idade, que nos leva a acreditar que vestir uma roupa, que andar de um jeito, que pentear o cabelo, vai nos fazer igual ou superior àquela pessoa que está ali no nosso imaginário. Em contrapartida, algumas pessoas perdem a possibilidade de serem até melhores, porque criaram um limite para elas. Então vocês disseram
que o equilíbrio faz bem. Outro, né? Hein? Quer estabelecer a imagem do outro. Do outro. Perde a sua própria autoimagem. Mas na criança é lúdico. Pois é, como isso que eu tô falando, tem criança de todas as idades, né? O problema todo aí a onda agora é andar de cabelo branco. Cabelo branco. Agora é um cabelo branco que na verdade tá caminhando bem. Já tá começando. Aí quando envelhecer, que começar a embranquecer, aí vai tinta. A onda muda, vai mudar a onda. Muito bem, quero agradecer aqui os nossos queridos debatedores, a participação de vocês com a gente hoje aqui no nosso debate 93, já anotamos esse aspecto que aqui está envolvido, o coração dos nossos ouvintes, a participação de todos eles com a gente hoje aqui, equilíbrio e sabedoria no que se refere à aparência, não vai exagerar, ouvinte, agradeça, faz a sua parte, mas seja muito mais grato ou grata a Deus por tudo aquilo que Ele tem derramado sobre a sua vida. Quem tem amigos, aproveitar esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Bom dia, debatedores. Eu sou a Rosiana Gonçalves dos Santos. Eu quero dizer que o debate me ajudou muito, principalmente quando eu estava passando por um momento que meu esposo estava enfiado no mundo das drogas, e teve um debate que falou sobre drogas aí, sobre como lidar com pessoas assim, e eu aprendi muito. Eu agradeço primeiramente Deus e todos os debatedores, porque nós aprendemos muito do lado de cá com vocês. Muito obrigado por tudo. Eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês. Glória a Deus. Bom dia, JR. Meu nome é Irilda, eu moro na área de Santa Cruz. JR, o debate na minha vida é muito importante porque eu aprendo muito com os testemunhos, aprendo muito com os debatedores, com os temas que são abordados, mas também me divirto muito, principalmente quando você fala bem baixinho, que é para ninguém escutar, JR. Quando tu tá falando baixinho, eu coloco meu ouvido no rádio, que é para te ouvir, eu e você. Beijo, a paz do Senhor para todos. Amém, a paz do Senhor, irmã Irilda. Deus abençoe, irmã. Fica na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado você, ouvinte, pelo carinho. Durante o debate, sempre de 11 a meio-dia, você pode mandar, como muita gente já fez hoje, o seu testemunho aqui em áudio sobre o debate 93, a importância na sua vida, a importância dos nossos debatedores. É um tema, é um assunto, foi importante naquele momento exato da sua vida, ou tem sido assim um bálsamo em muitas horas de luta, batalha, motivo de alegria, de crescimento espiritual. Em todos esses casos, louvado seja o nome do Senhor. Você faz pelo nosso WhatsApp sempre durante o debate, tá bom? Sempre entre 11 e meio-dia, mandando o seu áudio pra nós aqui. Bênção puríssima, ouvinte. Um ano de amor e paz, alegria e muito mais, ouvindo a 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores participando aqui do nosso debate 93 de hoje. O pastor Paulo Afonso Generoso, aqui um convido que ore conosco já já. A pastora Raquel Miranda, a menina da mesa de hoje. O apóstolo Alexandre Macedo. O reverendo Márcio Ciríaco conosco aqui no nosso debate 93. Vamos orar por todos os assuntos apontados aqui hoje. O chamado de Deus, as pessoas envolvidas com bebidas e sofrendo por conta disso. Gente insatisfeita com a aparência e por conta disso lutando às vezes de maneira até inconsequente em relação a esse tema. Quero agradecer aqui o carinho do Cid Gonçalves e da Marcela Bastos conduzindo tanto segunda quanto terça o nosso debate 93, o carinho dos nossos ouvintes. Muito bom estar de volta, orando também hoje de maneira muito especial. Nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, né? E incluímos na nossa oração hoje aqui de maneira especial o pastor Anderson do Carmo, tá dodói, precisando das nossas orações imediatas e urgentes do povo de Deus que nos acompanha, o nosso companheiro aqui do nosso debate 93, esposo da pastora Flor de Lis, o pastor Anderson do Carmo, precisando das nossas orações. Vamos clamar a Deus pela sua vida, clamar a Deus pela sua saúde, pela sua recuperação. Vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus, crendo no poder
da graça, do milagre de Deus na vida dele e de tantos enfermos que nos acompanham precisam da cura. Oramos pela cura dos enfermos também, pelo consolo aos corações enlutados, como lembra a nossa ouvinte que há 3 anos esta frase se tornou mais significativa para ela. Há muita gente hoje chorando e nós queremos pedir a Deus que tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós entramos na tua presença por Cristo Jesus, primeiro para te agradecer a feliz oportunidade de estarmos, ó Deus, discutindo um assunto de relevada importância para o teu povo. Permite, ó Deus, que estes irmãos queridos que têm um chamado do Senhor em suas vidas recebam esta convicção para que eles possam ter paz no seu coração, confiança e segurança. Aquelas pessoas, ó Deus, que estão viciadas em álcool, ó meu Deus, por sua bondade e misericórdia, use pessoas para ajudá-los, organizações, use, ó Deus, instrumentos seus para também orar sobre elas, para que elas sejam libertas desse vício maldito. E aí a gente possa diminuir, ó Deus, o índice de mortes que acontecem nesta nação. Pedimos, ó Deus, em favor também de todas as pessoas que estão enfermas, em especial pelo nosso irmão, pastor e amigo Anderson do Carmo, que a tua boa mão seja sobre ele para restaurar-lhe a saúde nesta tarde, pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Que ele seja curado agora, meu Deus, aonde ele está, em nome de Jesus. E que a tua mão, Senhor, seja estendida sobre todos os enfermos e que eles sejam alcançados pela sua misericórdia. Que o Senhor trabalhe o coração das autoridades para que dê direcionamento para que essa nação melhore. Oramos por todos os pastores, por todos os amigos e por todos os ouvintes desta rádio. Pedimos que o Senhor seja sobre cada um de uma forma toda especial e nos dê uma tarde linda, gloriosa na tua doce presença. E a nossa oração por Cristo Jesus, o nosso Senhor, com gratidão, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.